Estimados alunos amantes da Química e do Conhecimento, muito bem-vindo para mais uma videoaula. Dando prosseguimento aos nossos estudos de eletroquímica, vamos entender a pilha de Daniel e o cálculo do seu potencial padrão. A pilha de Daniel é um tipo de dispositivo que nós denominamos de célula galvânica, que são aquelas células que geram energia elétrica a partir de uma reação química, ou seja, as pilhas e baterias. Por volta do ano de 1836, o cientista denominado John Daniel, aperfeiçoando um sistema que já existia e era estudado por outros cientistas, inclusive o italiano denominado Alessandro Volta, ele criou esse sistema, esse dispositivo interessantíssimo que nós iremos estudar nesta videoaula. Bom, a pilha de Daniel, ela não tem poder, ela não tem efeito comercial praticamente nenhum, mas didaticamente, pedagogicamente, ela é extremamente importante porque estudando a pilha de Daniel, nós vamos entender todos os fundamentos químicos por trás que envolve uma pilha e uma bateria. Então, em qualquer curso de eletroquímica, não tem como não estudarmos a pilha de Daniel. Ela não tem efeito, poder comercial, porque nós queremos a energia elétrica proveniente de uma pilha com portabilidade. Queremos usá-la em qualquer lugar, em qualquer momento, em qualquer ambiente. E a pilha de Daniel não nos dá esta portabilidade. Agora ela foi aperfeiçoada e nós temos essas pilhas comerciais que todo o fundamento, toda a química que envolve essas pilhas estão muito bem detalhadas na pilha de Daniel e por isso é que nós iremos entendê-la, estudar e entendê-la. Para montar a sua pilha, o cientista Daniel trabalhou com eletrodos de dois elementos químicos bastante interessantes, que foram o zinco e o cobre. O que ele fez? Ele pegou esses eletrodos e mergulhou em duas soluções salinas em dois recipientes distintos, como eu estou representando nestes desenhos. Aqui, então, nós vamos ter o eletrodo de zinco neste recipiente e aqui nós vamos ter o eletrodo de cobre também neste outro recipiente. Então, observe aqui nós temos o zinco e aqui nós temos o cobre. E deixa eu apagar esses dois aqui. Muito bem, como eu vos disse, mergulhado em duas soluções salinas dos sais sulfato. Aqui nós vamos ter então o sulfato de zinco, e aqui nós vamos ter o sulfato de cobre. Por que, professor, esses sais sulfato de zinco e sulfato de cobre? Porque esses sais são bastante solúveis e em meio aquoso nós vamos ter a dissociação deles, liberando íons zinco 2+, e íon sulfato 2-. Aqui a mesma coisa, nós vamos ter a liberação de íons cobre 2+, e íon sulfato 2-. E você já vai entender qual é a necessidade desses íons nestas soluções. Então, ele conectou esses dois eletrodos com um fio condutor, né? Pode ser de cobre, principalmente de cobre, mas poderia ser de outro metal condutor. E aqui nós temos um aparelho denominado voltímetro que vai medir a diferença de potencial da pilha. E essa diferença de potencial nós podemos calcular ele previamente. Como que nós podemos calcular, professor? Sim, porque nós temos os potenciais padrões de redução e oxidação de praticamente todos os elementos. Aqui está do zinco, o potencial padrão de redução do íon zinco, 0-76, e aqui nós temos o do íon cobre, o potencial padrão de redução do íon cobre, que é mais 0,74. Então, vamos escrever
as semi-reações químicas da pilha de Daniel. Aqui então nós temos o íon zinco se reduzindo, ganhando 2 elétrons e tornando-se neutro. Este potencial de redução já foi determinado, como nós aprendemos na aula passada, de menos 0,76 volts. E aqui nós temos a semi-reação química de redução do íon cobre, ganhando 2 elétrons, e esta redução ela é espontânea, ela é positiva, de mais 0,34 volts. Agora, observe, numa pilha ou numa bateria, para haver a geração de corrente elétrica, tá? Para haver a formação da corrente elétrica e realizar trabalho para nós, que é isso que nós queremos de um dispositivo como esse, que esta reação química, onde há troca de elétrons, realize trabalho para nós. Que trabalho? Trabalho de fazer um smartphone funcionar, um controle remoto funcionar, o motor de um automóvel funcionar. Várias são as máquinas elétricas que são movidas, que realizam trabalho, que desenvolvem o seu trabalho através de energia elétrica. Então, nós precisamos, para haver a formação de uma corrente elétrica, nós precisamos que um elemento químico ceda elétron, ou seja, que se oxida, e outro elemento químico receba elétron, ou seja, se reduz, onde o elemento químico vai doar, ceder o seu elétron, se oxidar, e o outro receber, e aí nós vamos ter um fluxo de elétrons, e esse fluxo de elétrons é que vai estabelecer a corrente elétrica e realizar trabalho para nós. Agora, observe aqui como estão representadas essas duas semi-reações químicas. Nós temos os dois elementos químicos se reduzindo, recebendo elétrons. Agora, esta redução do zinco, ela não é espontânea, como nós sabemos, pelo potencial negativo. Então, espontaneamente, o zinco ele não se reduz, ele vai se oxidar. Então, nós temos que inverter esta semi-reação química. E isso eu vou trabalhar na próxima aula, onde nós iremos resolver exercícios sobre a pilha de Daniel e o cálculo do seu potencial. Nas aulas seguintes, nós vamos realizar bastante exercícios e aí você vai ver que sempre teremos que inverter uma das reações químicas para que um eletrodo se oxide, ceda elétrons, e o outro se reduz, ganhe elétrons e seja estabelecido uma corrente elétrica. Então, invertendo esta reação química, como é inverter, professor? Este elemento químico deste lado da seta eu escrevo do outro lado e esses elementos químicos que estão deste lado eu escrevo para cá. Então, vamos ver aqui. Aqui nós temos o zinco neutro e ele vai se oxidar, liberando 2 elétrons e tornando-se positivo. E o seu potencial vai ser mais 0,76 volts. Observe que agora o zinco, espontaneamente, ele tem esta reação química de oxidação. E é exatamente isso que ocorre. Observe, na pilha de Daniel, o zinco ele vai fornecer elétrons. Os elétrons vão migrar do eletrodo zinco para o eletrodo cobre. Os elétrons, então, o fluxo de elétrons, ele vai partir do eletrodo de zinco para o eletrodo de cobre. Esse eletrodo de zinco que está fornecendo elétrons, ele é chamado de ânodo. Esse polo aqui da pilha que fornece elétrons, ele é chamado de ânodo. Já o polo da pilha que recebe elétrons é chamado de cátodo. Cátodo porque vem de cátion. Cátion é
um íon positivo. E ânodo vem de ânion, que é o íon negativo. Então, aqui nós vamos ter o polo negativo da pilha e aqui nós vamos ter o polo positivo da pilha, denominado de cátodo, e aqui denominado de ânodo. Agora, observe, um elemento químico, um átomo, observe aqui este átomo representado, nós temos aqui os prótons e os elétrons. Prótons e os elétrons, prótons e os elétrons. À medida que um elemento químico perde elétrons, os elétrons são as cargas negativas. Observe, então, que aqui ele perdeu elétron, esse próton e esse elétron se neutraliza, esse próton e esse elétron se neutraliza. Como ele perdeu um elétron aqui, ficou apenas esse próton, então a carga elétrica deste átomo ficou sendo positiva. O zinco, à medida que ele vai perdendo elétrons, a sua carga elétrica torna-se positiva. Então, o eletrodo de zinco vai ficando positivo à medida que a pilha vai executando a sua reação química. E o cobre é o inverso. À medida que um elemento químico recebe elétrons, ele vai ficando negativo. Observe, recebeu elétron, então ele vai ficando negativo. O eletrodo de cobre vai se tornando negativo aqui, e é exatamente isso que é representado na equação. Observe, o zinco ele sai do seu estado neutro para zinco 2+, e o cobre sai do íon cobre 2+ para cobre neutro. Exatamente isso que está representado na reação química aqui. Muito bem, agora você vai entender por que desses íons? Por que a solução iônica? Porque à medida que a reação química vai se processando, vai gerando cargas elétricas aqui, e essas cargas elétricas vão sendo neutralizadas pelos íons da solução. Qual é a carga elétrica que vai neutralizar esses positivos, essas cargas positivas? Justamente o íon sulfato, que tem carga negativa. O íon sulfato vai migrar aqui para neutralizar essas cargas elétricas positivas e dar capacidade para o eletrodo de zinco continuar fornecendo elétrons na reação química e o sistema continue e a pilha tenha a sua vida útil prolongada. Aqui, nessas cargas negativas, elas terão que ser neutralizadas pelos íons de cargas opostas. Quais são os íons? Os íons cobre 2+. Eles vão migrar aqui para o eletrodo e neutralizar essas cargas, dando capacidade para o eletrodo de cobre ir recebendo mais elétrons e a pilha tendo a sua reação química prolongada. Agora, vai chegar um ponto que o sistema vai ser saturado. E para prolongar ainda mais esta vida útil, tem um dispositivo em todas as pilhas e baterias denominadas de ponte salina. Ponte salina é um dispositivo que vai ligar esses dois polos, e aqui nós vamos ter um sal bastante solúvel que possa conduzir os íons. Normalmente coloca-se cloreto de potássio ou sulfato de sódio ou qualquer outro sal bastante solúvel, de maneira que esses íons sulfatos eles vão sobrando, eles vão aqui não tendo utilidade neste recipiente. Já em contrapartida, neste outro recipiente, eles são usados para neutralizar essas cargas. Então, vai haver uma migração desses íons sulfatos para o outro polo, através deste sal da ponte salina. Já esses íons zinco 2+, também eles vão sobrando, como que sobrando aqui nesse recipiente, poderiam ser usados neste aqui para neutralizar essas cargas. Então, os íons zinco eles vão migrando para o polo oposto. Então, observe que a ponte salina vai conduzir os íons de um polo para outro para ir dando prosseguimento, prolongando a vida útil da pilha ou da bateria. E
qual é o valor, qual é o potencial, qual é a diferença de potencial estabelecida nesta pilha de cobre e zinco. Essa diferença de potencial pode ser determinada experimentalmente pelo voltímetro, pelo aparelho, mas também nós podemos calcular. Vamos calcular aqui. Nós temos as duas semi-reações químicas da pilha e agora nós vamos somar as duas semi-reações químicas para obter a reação global desta pilha de Daniell. Ao somar essas duas semi-reações químicas, os elétrons, eles se cancelam, eles não aparecem. Então, como é somar? Eu tenho aqui a seta que divide o lado de reagentes para o lado de produtos. Deste lado esquerdo da seta, nós vamos ter o quê? Nós vamos ter os íons cobre, 2+, e os íons o zinco neutro. E deste lado nós vamos ter o cobre neutro e os íons zinco 2+. Observe o que está acontecendo então. O cobre ele sai do seu estado 2+ para o seu estado neutro, portanto ele está se reduzindo, ocorre a redução, o ganho de 2 elétrons. O zinco sai do seu estado neutro para o seu estado 2+, então ocorre a oxidação no eletrodo de zinco. Exatamente isso que nós verificamos aqui no desenho. Então, aqui no eletrodo de zinco, eletrodo negativo, denominado de ânodo, ocorre a oxidação. E no eletrodo de cobre, denominado de cátodo, o eletrodo positivo, ocorre a redução. E qual é a diferença de potencial? Nós calculamos aqui. Aí nós somamos os dois potenciais padrões de redução para o cobre e de oxidação do zinco. Nós vamos ter 0,34 mais 0,76, o potencial padrão é de 1,10 volts, ou seja, o voltímetro aqui ele vai acusar 1,10 volts, que é a diferença de potencial estabelecida entre esses dois eletrodos. Muito bem, estimados alunos, esta é a química por trás da pilha de Daniell, como eu disse, toda a química por trás de toda pilha e bateria. Nas próximas aulas, eu vou resolver exercícios aplicando esses conhecimentos adquiridos nesta aula. Te vejo nas próximas. Um abraço e até